Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre RT em farmácias e drogarias aí no varejo. Tema bastante interessante que eu gosto aí de dizer ao pessoal aí que a gente faz os treinamentos, né? Tá assumindo responsabilidade técnica de farmácia aí agora, tá um pouco assustado, um pouco perdido. Vamos estar falando aqui a postura estratégica, né, para o varejo aí, porque a intenção nossa é que essa pessoa continue, vamos dizer assim, firme e forte aí à frente da loja. Uma responsabilidade grande, né? Vários desafios, vários empecilhos, mas podemos aí, de uma forma estratégica, de uma forma correta, de uma postura ali, não dificultar muito a nossa vida, né? Como eu sempre digo aí, nós não estamos aqui para trabalhar, para atender a demanda aí do mercado, mas não para nos prejudicar, principalmente no que se diz aí a nossa mente, né? Vários colegas aí chegam até a adoecer em determinadas situações. Responsabilidade técnica de farmácia e drogaria, pessoal, é diferente de gerente farmacêutico, gestor farmacêutico, que em um outro momento eu vou estar falando sobre isso aqui com os colegas, né? A postura de um gestor, de um gerente, que inclusive é muito maior do que do farmacêutico aí, principalmente pela demanda do mercado, né? Hoje a farmácia não é igual antigamente. Mudou muita coisa, né? Essa nova geração aí tá pegando isso. Farmácia hoje não é só mais medicamento, não é só mais a dispensação de medicamento. A farmácia agora é um mix. Farmácias aí de grande porte aí tem de tudo, né? Inclusive medicamentos. O pessoal gosta de brincar aí. Pessoal, já para iniciar, você não assumiu apenas um cargo, você assumiu um campo de pressão constante. O varejo hoje, a cada dia que vai abrindo mais farmácias, mais drogarias, grandes redes, médias redes, pequenas farmácias, tende a ficar mais acirrado, né? Como se diz assim, um mercado muito acirrado de competição e busca de lucro. Então você tem que ter essa visão aí. Então a pressão é constante, né? Mas não pode ser nada abusivo, né? Que extrapole os limites aí do bom senso. Mas que existe uma pressão, existe resultados, meta diária, ticket médio, venda sob pressão, portaria 344 antimicrobianos, você vai pegar aí receitas irregulares ou não seguindo as normas aí que talvez você aprendeu na faculdade ou aprendeu em algum curso aí, ouviu aqui em algum slide aí essas normas sanitárias, que inclusive esse ano mudou muita coisa. Quem me acompanha aí aqui no canal do YouTube sabe muito bem do que eu estou falando, muita coisa mudou em relação as normas de dispensação de medicamentos, inclusive a chegada aí das canetas emagrecedoras, pressão da vigilância sanitária, do seu Conselho Regional de Farmácia, riscos de autuação. Então, esse é o RT, né? Ele que assume a loja aí e ninguém te ensina a equilibrar isso. Você não vai ver em momento nenhum da faculdade, do seu estágio, ninguém te ensina a equilibrar o resultado, a responsabilidade técnica e a fiscalização e colocar tudo num pacote só para você sobreviver e sobreviver bem aí nesse mercado. O erro do RT iniciante, pessoal, querer mudar tudo no primeiro dia, né? Vários colegas me relatam isso. Já convivi com colegas assim, eu já fui assim, aprendi na marra a mudar o comportamento. Se você chega na farmácia, na drogaria e já querer impor as suas regras, que talvez você está vindo de uma outra farmácia, né, que você atuou, ou que você viu durante um curso, viu durante a faculdade, já querer aplicar isso à força, né, vamos dizer assim, o que que vai acontecer? Desgaste com a equipe, resistência da equipe. A equipe toda da loja vai ficar contra você. Ainda que farmácia é espaço do farmacêutico, mas somos farmacêuticos
mas não trabalhamos sozinhos. Ainda não, e eu creio que nunca vai acontecer. Quem dera, né, toda farmácia e drogaria aí fosse só de farmacêuticos, né? Como em alguns países. Aqui não. Talvez a farmácia só tem um farmacêutico e 19 não farmacêuticos. 20 não farmacêuticos. Essa é a realidade do mercado. Então, o que que acontece? Se você chegar na farmácia impondo uma postura, impondo uma norma, você vai criar resistência aí da equipe. A equipe vai ficar contra você. E tem até essa frase aqui que eu digo: a força é a resposta de um líder fraco, né? A sua missão real é garantir a segurança da empresa, da equipe e sua também, evitar riscos, manter a operação, não travar o trabalho, liderar sem travar o negócio, engajar o time, enquanto farmacêutica, e principalmente que situações aí que é do nossa ossada, vamos dizer assim, da nossa expertise. O que que eu estou falando? O armário de controlados, dispensação de antimicrobianos, dispensação de medicamentos lá com indicação segura. Esse é o nosso resultado. Fazer isso de uma forma bem equilibrada e coerente. E eu trabalho muito com esse método aqui, tá? Que eu já aplico ele há mais de 10 anos, que é a arte, né? Eu falo, porque o varejo hoje é uma arte. A gente somos artistas. O RT aí que sobrevive no mercado, e são vários colegas aí, vocês devem conhecer aquele farmacêutico experiente, que lidera, que fica, dificilmente aquele que fica desempregado, ele sempre tem oportunidades aí. A gente segue vários métodos para sobreviver e ir lidando aí no dia a dia com a equipe, com o varejo real, esse varejo aí que você está chegando agora, que você já atua agora, não aquele da palestra, né? Aquela farmácia dos sonhos lá, talvez da palestra que você assistiu. Não, é varejo real. Então você vai adaptar a cultura da loja, adaptação, raio-x, você vai observar essa empresa que você está iniciando aí agora, traduzir a norma para a prática da sua maneira, a sua metodologia e executar com a equipe da loja aquilo que você acha necessário. Esse é o método arte, né? Adaptação, raio-x, tradução, execução. Seguir isso à risca, você vai, sem sombra de dúvidas, ser um farmacêutico de ponta, respeitável e dificilmente você vai ficar aí parado, né? Desempregado ou sofrer aí, igual vários colegas sofrem com as empresas do varejo aí sob a pressão, né? Você tem que ter um método aí para se adaptar. O dono, pessoal, não pensa como farmacêutico, tá? Não pensa como nós. Eu já vou dizer isso. E quando eu falo dono, talvez você trabalhe numa grande rede de farmácias, que você nem sabe quem é o dono, ou se conhece, é acionistas, é não sei o quê. Quando eu falo dono, e toda vez durante essa aula aqui, essa palestra aqui, eu falar dono, eu quero dizer o coordenador de área, o diretor da área. Ele não pensa igual farmacêutico, né? Então você tem que transmitir a sua mensagem, vamos dizer assim, a sua forma de atuação de uma maneira que o dono sinta e te ajude, seja seu aliado, porque você quer preservar é a empresa, seu nome também, mas não dá um prejuízo. Então, se você chega, isso dá problema, o dono não vai convencer ele. Agora, se você fala assim, isso pode gerar um prejuízo, aí ele vai te observar, ele vai prestar mais atenção e vai querer te ouvir, né? O que ele quer entender? Ele quer saber de multa da vigilância sanitária, ele quer saber de interdição da farmácia ou interdição parcial, perca de faturamento por algum detalhe aí que a equipe não está respeitando, risco para o negócio. Muitos colegas farmacêuticos têm a questão individual, né? E a gente é normal isso acontecer dentro da empresa. Ah, é meu CRF que está em risco. Ah, é meu CRF que vai ser prejudicado. O dono não está nem aí para o meu CRF.
é muito comum, mas eu vou dizer para vocês uma maneira bem clara aí para quem vai atuar no varejo. O dono também, ele pensa no dele, né? E ele não corre risco. Se o negócio está vivo até hoje, é porque ele colocou em risco muita coisa. Volta e meia aí, vocês não viram uma rede de farmácias bilionária aí, o dono sendo preso, corrupção, coisa séria? O capitalismo é assim. E você tem que ter essa arte, esse jeito de agir para se preservar pensando no que o dono está pensando. Então, sempre fale, ou quando você observar algo que não está legal, que pode dar algum prejuízo para a empresa, você tem que passar a comunicação de uma forma objetiva. Se transformar e falar assim: olha, a vigilância veio aqui, não gostou disso e nos ameaçou de interditar o armário de controlados. Em 2 dias ela resolve tudo para você. É assim que você tem que se posicionar. Se você não traduz risco em prejuízo, você não é ouvido. Segue essa dica aí. O método que da questão aí que a gente sempre trabalha é você se adaptar à cultura da farmácia. Você está chegando agora, independente se você é recém-formado, se você está vindo de uma outra empresa e está assumindo a responsabilidade técnica da farmácia, se você trabalhava numa outra área da farmácia, na área hospitalar, na área de análises clínicas, na área de indústria, e está chegando para assumir a responsabilidade técnica da farmácia, primeiro passo, dedique 30 dias, no mínimo, para você entender a equipe, entender a empresa. Isso é cultura da empresa. Você vai entender os fluxos internos, quem faz o quê, o histórico da loja, como que o outro farmacêutico trabalhava. Você vai anotar tudo, pessoal, observar. Não preocupa com vigilância sanitária, com fiscalização. Eles também vão te dar prazos. Ah, ninguém vai aparecer aí no segundo dia de você atuando, trabalhando, compreendendo a equipe, e vai te dar uma multa. Vai te levar lá para o conselho de ética. Vai te denunciar lá para a vigilância sanitária. Não vai acontecer isso, tá, pessoal? E se acontecer, você tem todo o tempo do mundo para fazer uma justificativa junto aos órgãos lá, falando que você está assumindo a loja agora e vai precisar aí de o tempo que for necessário para você ajustar o que tem para ser ajustado dentro da realidade daquela empresa. Esse é o farmacêutico estrategista que eu sempre digo aí, né? Então não chegue impondo. Seja estrategista. Aprenda, observe, se adapte. Um fluxo que já está funcionando aí. Talvez a loja tem mais de 20 anos, né? E sempre funcionou bem desse jeito aí. É você que vai chegar e mudar. Então, não façam isso. Então, a adaptação, né? Você vê a questão de metas, produtos que saem, prioridades do dono, como que é a cultura da empresa, é comissão, não é comissão, premiação, é produtividade, ver lá o armário de controlados quando você for fazer bater o estoque, o que tem excesso, o que que não tem excesso, o que que dá para sair rápido, o que que não dá para sair para avisar o setor de compras para não comprar aquele determinado do produto, ver a questão da intercambiabilidade, se pode, se não pode, se eles permitem, porque depois disso você vai agir da sua maneira e trabalhar junto aí para o quê? Para a empresa progredir e você também progredir, né? E se tornar aí uma referência. Autoridade não é só conhecimento, pessoal. Tem um filme aí, Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio, né? É um filme bem interessante, que aí a gente está falando de arte, né? Então estamos falando de artistas. Do filme, ele é um jovem que, inclusive baseado em fatos reais lá nos Estados Unidos, que ele aplica golpes em várias instituições financeiras aí, com cheques, né? Cheques falsificados. E uma das cenas, é o Leonardo DiCaprio que interpreta, e o personagem dele, ele se passa por um médico, né? Um médico chefe do departamento médico lá, sem nem ter um ensino médio completo. E ele é um personagem, né? Um médico lá, fingiu ser médico lá, com bastante respeito, mesmo jovem, sem nunca saber nada de medicina. Tem uma cena até engraçada durante uma cirurgia, quem puder assistir.
esse filme aí, mas ele não tem formação, não sabe nada de medicina, é um golpista, mas todos ao redor respeitam ele, porque pensa que ele é realmente um médico. Por quê, pessoal? Postura. A arte de se posicionar, né? O que eu quero dizer é isso. No balcão, pessoal, e na farmácia é igual. Se você transmite insegurança, a equipe vai questionar. Se você hesita, o dono vai ignorar. Se você não se posiciona, você perde autoridade. E isso eu falo é com todos, tá? Não é só a equipe, não. Até com a sua vigilância sanitária. Se você não se posicionar, eles não vão te respeitar. A RT de responsabilidade com autoridade é aquele que se posiciona e fala que ele vai resolver o problema, que a equipe pode confiar nele e de fato ele resolve. Então, sobre isso, né, você tem que identificar os pontos fortes e os pontos críticos, as dores da farmácia, né? Você vai identificar lá falhas que geram risco, preços que reduzem margem, igual você identificou, isso ajuda muito a farmácia. Olha, tem um clonazepam aqui, eu tô achando ele muito barato, vamos ajustar. Processos que funcionam bem para você manter e adequar. Colaboradores que realmente comprometem, que te escutam, que te ajudam, que te auxiliam. Valoriza esses colaboradores, os balconistas, caixas, operadores aí, o que for, equipe da limpeza. É isso que define o RTI, porque você não pode trabalhar sozinho, você já trabalha em equipe, você vai liderar essa equipe aí daqui para frente, né? Reconheça o que funciona antes de mudar. Um exemplo, intercambialidade. Se você acha que tá bom para a loja, pessoal aí troca tudo, não tem problema. Aí você talvez tenha uma cultura mais conservadora com isso, mas se a loja tá bem, a equipe tá bem, o pessoal tá fazendo não, a vigilância nunca questionou a farmácia, a vigilância nunca pisou o pé aí para falar de intercambialidade. Para que mudar? Qual o sentido, né? Ah, mas aqui não sei o que que a vigilância. Espera eles ir aí e falar alguma coisa. Se ninguém falou nada, ninguém questionou nada, e tá tudo funcionando ok, mete bala. Vida que segue, tá? Segue essa dica aí. Seja claro sobre o impacto para o coordenador, para o diretor, para o gestor aí da sua farmácia, se tudo que não seguir ali pode dar algum prejuízo para a empresa e para eles. RT que tem foco na decisão se destaca. A virada de chave, né? Uma dica que eu sempre dou aos colegas, da norma para a prática. Não adianta nada você ler sobre normas. Ah, agora mesmo vou dar um exemplo. Agora está todo mundo falando sobre receita de controle especial, que agora é obrigado a ter receita de controle especial. Como você vai colocar isso na prática para uma empresa que tem 40 anos que todo mundo aceitou medicamentos com receita comum, vindo com todos os dados obrigatórios ali, né? O médico lá, a vida inteira, talvez uma cidade de interior, um bairro aí, uma comunidade, sempre prescreveu, nunca teve problema com a sua farmácia que você está assumindo agora. Por que mudar isso agora? Ah, porque apareceu a RDC, eu vou. Espera a vigilância aí. Se você não está se sentindo seguro e confortável, tente contato com o prescritor, com o posto de saúde ou com a clínica e peça para eles mandarem daqui para frente receitas de controle especial, porque a norma mudou, para depois que você observar e se adaptar, você fazer essa comunicação ao gestor, ao diretor, que daqui 3 meses, 2 meses, não vai permitir que a equipe faça essa norma aí, que mudou agora o padrão e para eles fazerem conforme a sua orientação, entendeu? Isso você está agregando e não dificultando, né? Então, vocês têm que transmitir uma segurança técnica e o porquê, principalmente para aquele balconista ali, por que que recusar receita errada, negar a venda sem prescrição, registrar as questões aí, as não conformidades. Você tem que passar essa segurança, tá?
Pessoal, outra dica muito importante para o farmacêutico aí, e eu falo isso de prática comum minha, desde quando eu me entendo como área da saúde e a gente respeita muito todos os colegas e tudo. Defende sempre, até na pressão, com qualquer um que for um membro da sua equipe, tá? E eu vou explicar o porquê. A vigilância sanitária, que é o órgão aí que fiscaliza as farmácias e drogarias, se um balconista seu vender um medicamento de uma forma errada e for autuado a empresa, a vigilância, eles não querem saber quem é o balconista. Eles autuam a empresa. E quem responde pela empresa junto a eles é o responsável técnico. Então é porque você falhou enquanto processo, você falhou enquanto mentor, você falhou enquanto as suas capacitações, as suas orientações. É isso que a vigilância entende. E você vai levar uma dura deles. Tem gente que sai revoltado da vigilância. Eu já vi colegas sair bufando, porque realmente tem fiscal aí que é praticamente um dando dá lição mesmo de moral. Então, sempre defenda eles. Fala, não, minha equipe errou, é culpa minha. Vendeu medicamento com receita errada, a culpa é minha. Vendeu medicamento com receita vencida, a culpa é minha. E eu vou resolver isso. Me dá 15 dias. Essa é a postura de um líder, de um farmacêutico responsável técnico, que tem a postura e sabe que não é fácil ninguém. Então, sempre defenda a sua equipe diante de críticas até internos, diante da vigilância sanitária, diante do CRF, diante de quem for. Se falou mal, é igual a gente fala, falou mal da minha equipe, é igual tá falando mal da minha família. Não aceite, tá? Essa é a postura aí que você deve manter no mercado aí, tá? Ensine sempre. Capacite sempre. Documente tudo. Depois que você documentando tudo nos POPs, chamou aquele colaborador, ele assinou os treinamentos, a sua forma de atuar e tudo, e ele errou, aí puna sem piedade. Segue essa dica. Ah, Marcos, você acabou de falar para a gente defender? Sim, defender lá fora. Agora, roupa suja a gente vai lavar ali dentro. Você vai capacitar a sua equipe, falar o que que é certo, qual que é o correto, o que que você exige, dispensação, quantidade, tipo de receita que você falou. E ainda assim ele errar, aí pune com rigor, sem piedade. Inclusive justiça, firmeza e padrão igual para todos. Não ter privilegiados, que acontece muito no mercado. Infelizmente é uma prática cotidiana. Os protegidos, não seja essa pessoa. Porque você tem uma probabilidade de assumir cargos melhores, inclusive ter a sua própria farmácia, se você aprender isso aí no dia a dia aí liderando essa equipe, né? Já pensou você ter sua própria empresa e tudo? Aí você já vai ter um gancho muito grande como trabalhar aí com a sua equipe. Assuma a responsabilidade técnica. Jamais transfira, né? O farmacêutico ele erra muito quando transfere culpa. Ah, não foi eu. Ah, não foi eu. Ah, foi fulano, foi ciclano. Não, foi eu. A sua equipe é seu reflexo. Se eles é ruim, é porque você é ruim. Se eles é bom, é porque você é bom. Se eles são ótimos, é porque você é ótimo, tá? Então, pessoal, para cada recomendação que você for fazer, tem uma evidência clara, documentada, riscos e impactos financeiros para você avisar o gerente, o coordenador, o dono, de tal maneira aí, igual mesmo agora, várias normas sendo atualizadas aí que a Anvisa publicou, canetas emagrecedoras, RDC 1000, receitas de controle especial, as novas notificações, SNCR, você tem que passar qual o impacto financeiro caso a equipe não aplique. Olha, se a gente não aceita esse tipo de receita, vai ter multa. A multa varia até R$ 10.000. Pode trancar nosso armário, é um bom argumento. Antecipe para o dono argumentos da equipe. Se a equipe está te passando algo negativo, um exemplo, no sistema da sua farmácia está constando dois medicamentos lá, aí o paciente, o cliente, o balconista está lá fazendo a venda, mas ele vai abrir o armário e não tem esses medicamentos. Responsabilidade de quem? Do farmacêutico, do RT. Ele tem que conferir o armário se está batendo certinho. Por que que esses medicamentos não estão lá? Porque ele perdeu uma venda lá por um erro seu. Então assuma essa responsabilidade, peça desculpa e ajuste o mais rápido que for
o armário. E se por acaso você está desconfiando de algo, de extravio e tudo, já entre em contato com o dono e fala da situação que está acontecendo para vocês ir monitorando. E defina sempre a punição que você vai aplicar, se é advertência, se é uma suspensão, se você não quer mais trabalhando a seu lado, antes de qualquer decisão que você queira tomar. Não tome por conta própria, não. Você já alinha com quem tem que alinhar, falando: olha, fulano não está me obedecendo, não está aceitando as normas, eu vou punir ele com advertência. Se ele não aceitar, aí o dono tem que concordar, caminho mais fácil, tá? Então, pessoal, quero agradecer a todos aí por essa aula, né? Assistir esse vídeo aí. Espero que tenha ajudado bastante. Finalizo com essa frase aí: no varejo não vence quem sabe mais, vence quem assume, decide e sustenta a própria responsabilidade técnica. Tá bom, pessoal? Vou deixar nos comentários aqui o nosso grupo Dispensar Portaria 344, um grupo lá com farmas de todo o Brasil, um ajudando ao outro. E até a próxima aula aí, de assuntos aí que interessam a todos, ok? Muito obrigado e vamos que vamos.